Muito bom dia a todos. Quinta lição da revista Atitude, falando agora sobre Jesus Cristo, o Evangelho do Reino dos Céus, baseando-se em Mateus. Gostaria de te convidar a aceitar Jesus Cristo se você não aceitou ainda. Se você está indecisivo, ainda não está confiante em aceitar Jesus Cristo, aceite Ele. Aceite Ele hoje, se for o caso. Aceite Jesus nesse momento, nessa hora, nesse dia. Porque o tempo está passando. O tempo passa, o tempo voa, e quanto mais a gente retardar, pode ficar perigoso. Então, se você não tem Jesus Cristo no coração, aceite Ele nesse dia, nessa hora, através dos exemplos que a gente tem dentro e fora da igreja, tão somente convidando Jesus Cristo para entrar no seu coração, na sua vida e tomando conta do seu ser. Vou fazer uma oração nesse instante, antes de começar essa mais nova lição. Deus, no nome de Cristo Jesus, mais uma vez lendo a Tua Palavra, para a edificação daqueles que ouvem, daqueles que estão presentes, daqueles que estão com seus olhos e mente, corpo, o coração fixo para a Sua Palavra. No nome de Cristo Jesus, Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso interior, para caber a Tua Palavra e assim guardarmos dentro do coração. No nome de Cristo Jesus, te oro. Oro pelos professores, oro pelos alunos, oro por todos aqueles que estão ouvindo a Tua Palavra através desse canal. No nome de Cristo Jesus, amém. Quinta lição da nova revista da EBD. Falando aí sobre Jesus comissiona os seus discípulos. Jesus comissiona os seus discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 1. Essa lição está baseada em Mateus 10 e Mateus 11. Mateus 10 é um capítulo, Mateus 11 é o outro capítulo, que vai nortear, direcionar essa lição do dia de hoje, tá? Aí a gente vai ler nesse instante aqui, Mateus 10, versículo 1. Jesus comissiona os seus discípulos. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus comissiona os seus discípulos, esse é o versículo áureo. Lendo aqui. O Senhor Jesus chama os seus discípulos e cumpre os seus propósitos. Capacita-os para a realização da sua obra, sustenta-os a fim de que vivam sob a sua dependência, os conscientiza sobre os sofrimentos que enfrentarão e os encoraja, os adverte sobre o preço que pagariam como um participante do cálice do Mestre, os instrui nas Escrituras, apresentando-lhes um exemplo vigoroso. Anuncia-lhes a condenação e a incredulidade do povo, pois desprezaram o Filho de Deus. Esta lição nos faz lembrar do apelo no hino 539, 538 fala: e não te cales, no inário para o culto cristão. Fale e não te cales, 538 do hino para o culto cristão. O HCC faz ecoar para a obra missionária. Letra de João Filson Soren. Quem irá nos campos trabalhar e a semente santa semear? Lembra-te de quem levou uma cruz onde espiou. Tome
Toma a sua cruz também, renuncia tudo e vem. Segue o Mestre com fervor, semeando sem temor. Fala, fala e não te cales. Ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, ou as pedras clamarão. Fala, fala e não te cales. Deixe agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. Essa é a introdução da lição 5 da nova revista da EBD, utilizada na Primeira Igreja Batista, Praia de Ramos, voltada para o grupo jovem. O Senhor Jesus chama os seus discípulos para o cumprimento dos seus propósitos e os capacita para a realização da sua obra. Mateus capítulo 9, versículo 9 até o 13, capítulo 10, do versículo 1 até o 10º. Não sabemos exatamente quais são os critérios que Jesus usou e usa para chamar os seus discípulos, mas o que sabemos é que somos chamados para o cumprimento dos seus propósitos. Romanos 8, 28. Humanamente falando, é pouco provável que Mateus tivesse o perfil adequado para ser um discípulo de Jesus, ainda que fosse alguém experiente em questões financeiras ou contábeis. Afinal de contas, ele trabalhava na coleteria e era um funcionário público. No entanto, Jesus o escolheu para o cumprimento dos seus propósitos, não por suas habilidades humanas, mas posteriormente lhe daria os dons espirituais para que fizesse a sua obra. Os publicanos tinham um estigma entre os judeus de serem homens de caráter questionável. Eram por vezes reconhecidos como traidores, pois cobravam impostos do seu próprio povo e muito provavelmente recebiam uma comissão em dinheiro. Mas o Senhor Jesus contradiz os estigmas e o chama. Mateus. Da mesma forma, ninguém deve julgar ou subestimar aqueles a quem Deus escolhe. Deus nos escolheu mesmo sendo pequenos e frágeis. Muitos não têm o apoio da família e são por elas descreditados. Muitos são rejeitados em sua própria igreja ou sociedade. Mesmo assim, Deus nos escolheu. Por isso, não devemos temer o chamado de Deus, pois quando Ele nos chama, Ele mesmo nos capacita para fazermos a sua obra com zelo e pujança. Quando o chamado é de Deus, não há dúvida, hesitação ou obstáculos. Deixamos todas as preocupações de lado e focamos no mais importante, que é atender o chamado do Mestre. Os discípulos foram ensinados e capacitados pelo Mestre, não pelo que ouviram, mas pelo que viram em Jesus. Eles foram treinados pelo próprio Cristo e receberam habilidades espirituais para expulsar os espíritos imundos e para curar todo tipo de doença e enfermidade. O Senhor Jesus chama os seus discípulos e os sustenta a fim de que eles vivam e trabalhem debaixo da sua dependência. Mateus 10, versículo 9 até o 16. Desde o tempo do Império Romano, o equipamento militar tornou-se algo de suma importância, já na página 34. Os soldados precisavam levar armas para o combate, equipamentos de defesa e suprimentos, água, tudo o que fosse necessário para sua sobrevivência. Todos esses pretextos pesavam aproximadamente 30 quilos, que devem ser distribuídos em seu próprio corpo para maior equilíbrio. Os soldados estavam indo para uma guerra e não poderiam prever o que aconteceria nesse enfrentamento. Penso que o envio dos discípulos ao campo missionário não esteja tão distante dessa realidade. Os discípulos, como os soldados, precisariam de tudo o que fosse necessário para enfrentarem a guerra espiritual que viriam pela frente. Mas Jesus lhes dá
uma orientação diferente. Eles não poderiam levar dinheiro, nem bolsa de viagem, nem mudas de roupas, sandálias ou cintos, nem sequer alimentos. Pode parecer injusto ou comissionamento desse tipo. No entanto, Deus supriria todas as suas necessidades, pois digno é o trabalhador do seu salário, isto é, trabalhando para Deus, eles seriam honrados e dignificados numa transposição ao chamado que Deus faz aos seus servos para hoje. Deve ficar bem claro que os discípulos de Jesus foram treinados e revestidos de um poder diferenciados para operarem sinais e maravilhas, características singulares para um apóstolo. Hoje, Deus chama e sustenta da mesma forma. Essa é a página 34, falando aí, né, sobre o Senhor Jesus chama os seus discípulos e sustenta o fim, a fim de que eles vivam e trabalhem debaixo da sua dependência. Ok? Então, Deus chama e possibilita algo que fatalmente eles necessitam na sua jornada, os discípulos de Jesus. O Senhor Jesus chama os seus discípulos e os conscientiza sobre as perseguições e os sofrimentos que iriam passar, encorajando-os para o enfrentamento da obra. Mateus capítulo 10, versículo 17 até o 30. Nas instruções que os discípulos receberam, não poderiam faltar uma palavra de encorajamento. Isso era necessário, pois enfrentariam problemas bem maiores do que eles mesmos. Não seriam bem recebidos, seriam levados aos tribunais e odiados pelos homens. Geralmente, todos nós queremos ser aceitos, queremos a aprovação das pessoas, e isso faz parte da nossa natureza. Mas quando servimos a Deus e buscamos agradá-lo de todo o nosso coração, desagradamos os homens e sofremos oposições. A Bíblia diz, na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão por perseguições. Servir a Deus é se opor às obras das trevas, mas quem os defenderá seria o Paracletos, termo usado no grego para indicar o Espírito de Deus, que significa o Consolador. Paracletos significa Consolador, ou aquele que pleiteia a causa de outrem. Jesus deixa claro que eles não precisariam de se preocupar com os que deveriam dizer ou a forma como deveriam falar, mas o Espírito do Pai é que falaria por eles. Os embaixadores do rei, que são os portadores da mensagem do reino, devem ter o devido destemor, porque nada pode lhes afetar, nem mesmo a própria morte. Portanto, eles deveriam temer somente que pode matar, tanto o corpo quanto a alma. O encorajamento é acompanhado de esperança, garantia e cuidado. Quem envia cuida das coisas menores também, como os passarinhos. Como não cuidaria bem daqueles homens, o governo deles seria um constante e nada aconteceria a menos que fosse da vontade do Pai. Mais um tópico aí na página 35. O Senhor Jesus chama os seus discípulos e os adverte sobre o preço que pagariam como um coparticipante da administração do cálice do Mestre. Mateus 10, 32 até o 42. Os discípulos ou emissários do reino teriam a devida recompensa, pois aquele que confessar Cristo diante dos homens, Cristo o confessará diante do Pai. Confessar Cristo implica testemunhar e assumir publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida. Implica sofrer e pagar o preço necessário, sofrendo todas as consequências, inclusive com a própria vida, se necessário. A proclamação das boas novas do Evangelho faria uma divisão entre os que creem e os incrédulos, divisão tamanha
que causaria hostilidade, iniciando-se dentro do próprio lar. O compromisso com Cristo exige verdadeira exclusividade, e não pode haver nada e ninguém que obstrua o amor de Deus a seus filhos Jesus. Não será em vão aqueles que dedicarem toda a sua vida e as suas ambições para a realização da obra de Deus, mas serão dignamente recompensados. Todos aqueles que recebem a mensagem de Deus também receberão a devida recompensa. É incrível como há um cuidado todo especial de Deus com seus mensageiros. Deus os tem em elevada estima, pois anunciam a mensagem do Rei. Em Isaías 52, versículo 7, lemos: Como são os belos sobre os montes, os pés dos que anunciam as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Ainda que se trate de um texto messiânico e nos remeta a Cristo, é perfeitamente aplicável a todos os mensageiros e embaixadores do reino dos céus. Um desdobramento dessa recompensa de Deus aos seus enviados é que nós, Igreja de Jesus, devemos dar devida atenção e um tratamento zeloso para com os ministros do Evangelho. Isso é bom e agradável a Deus, ok? Então, esse é o último tópico da lição 5, né? Página 35, já entrando aí na lição em foco e para tomar uma atitude, que são os últimos 2 tópicos de cada lição dentro das revistas, né? A lição em foco da lição 5, página 35, vai dizer assim: o Senhor Jesus chama os seus discípulos e condena a incredulidade. A incredulidade Jesus condena do povo que, com os corações endurecidos, desprezam o Filho de Deus e sua palavra. Mateus capítulo 11, versículo 16 até o versículo 30. O Senhor Jesus passa a expressar o seu lamento pela incredulidade daquela geração. Ele usa como ilustração as crianças que atuavam esperando uma reação favorável, seja no momento da festa ou no momento fúnebre, mas as reações eram continuamente contrárias, seja no ministério de João Batista ou na chegada do Messias. Sempre houve rejeição. Ainda que suas obras abalizassem a manifestação de Deus e a chegada do reino, eles não criam de forma alguma. Penso que nossa geração esteja também cada vez mais apática e indiferente ao verdadeiro evangelho da cruz. Hoje, as pessoas buscam um cristianismo sem Cristo, um evangelho sem cruz e uma igreja que se amolde à sua realidade e perspectiva. E o pior é que encontram tais igrejas sem exigências morais, inclusive. O Senhor Jesus faz menção das cidades que operou sinais de maravilha, como Corazim, Betsaida e Cofarnaum, cidades privilegiadas com a presença de Jesus. Esses exemplos mostram por inferência a responsabilidade do homem em crer. É certo que os corações daqueles homens estavam endurecidos, preenchidos por invejas, preenchidos por invejas e cheios de preconceitos religiosos que ofuscavam a verdade. Diante dessa atitude, o Pai ocultou suas verdades aos ditos, sábios e eruditos, e as revelou aos pequeninos. A palavra conclusiva no capítulo 11 é a expressão extraordinária de Jesus em sua declaração e seu convite aos homens. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ele é o Rei e
portanto, Senhor, de todas as coisas. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, disse Jesus, né? A expressão extraordinária e conclusiva no capítulo 11 de Mateus, tá? Para tomar uma atitude, quem serve deve estar consciente que o sustento vem de Deus, que pode usar a igreja, juntas missionárias ou mantenedores para o devido sustento, o que torna eficaz o ministério de quem foi realmente chamado é a total dependência de Deus. Não fica bem para um pastor, missionário ou obreiro evocar direitos trabalhistas ou sindicais e aumento de salário. Isso pode ser um sinal de que o obreiro não foi chamado e que não depende exclusivamente de Deus. O poder necessário para a realização da obra inclui a renúncia e a plena consciência em Deus, pois Ele certamente não deixará faltar absolutamente nada para aqueles que foi vocacionados, ok? Então a gente vê aí tanto para tomar uma atitude como a lição em foco, focando dentro aí das informações oriundas do próprio Jesus para aqueles que ele mesmo chamou, para aqueles que ele mesmo capacita, orienta, dá os indícios, né, as informações necessárias para que o viver missionários dos seus discípulos e ainda hoje hajam da forma correta de viver. Total dependência dele, de sua palavra, do chamado que foi previsto por ele mesmo. Tá aí mais uma lição lida, ok? Que Deus ilumine a minha mente, a sua mente, a nossa mente, todos aqueles que estão ao alcance dessa informação, dentro e fora da igreja. Você que está assistindo aí via YouTube, muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe você e toda a sua família. Se você já é cristão, excelente notícia, excelente informação. Deus seja louvado por isso, por você ser alguém que já se rendeu a Jesus Cristo. Faça isso mesmo, tá? Viva a vida com a perspectiva cristã, viva a vida com a definição baseada na palavra de Deus. Se for o caso, testemunho. Se você preferir, conseguir também, transmite a outros que te ouvem, que te assistem sobre Jesus Cristo. Proclame o reino dele através de você, já que você aceitou Jesus Cristo e tem ele no seu coração. Se você ainda não tem, aceite enquanto é possível, tá certo? Deus abençoe você. Obrigado pela sua atenção. Vamos fazer mais uma oração. Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado pela tua salvação por meio de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. No nome dele, nos reunimos e estudamos a tua palavra. Nele, para ele e por ele são todas as coisas. No nome dele eu te oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe você.